Boa noite, pessoal. Uma boa noite a todos vocês. Bênçãos mais velhos, pedindo licença para entrar aqui na casa de vocês. Axé, meu povo. Passando aqui. Gente, hoje tá frio. Tá bastante frio aqui no sul. Gratidão aí o canal, pessoal que tá me acompanhando. Gratidão, gratidão, gratidão. Muito obrigado. E hoje eu passei aqui para falar com vocês sobre um assunto que eu achei bem interessante trazer, né? Falando sobre a questão, se eu sou filha de determinado orixá, eu tenho que trabalhar com os falangeiros daquele orixá, com os guias que pertencem àquela força? Não exatamente. Gente, acontece bastante, né? A gente conhece vários médiuns que são filhos, por exemplo, de Iemanjá e trabalham, né, com caboclos de mar, com crianças, com Exus e pombogiras, que vêm, né, da falange de mar, mas não necessariamente, gente, né? Eu sou filha de Oiá, de Ogum e Bará, e eu trabalho muito com o povo das matas. Existem energias muito próximas a nós, né? Eu trabalho muito com o povo de almas, né? A minha mãe, Ançã, né, é da rua, ela trabalha diretamente, né? Na verdade, a minha mãe, Ançã, né, é mãe e Ançã de balé, né? Ela trabalha diretamente com os eguns, né? Eu sou filha de Ogum Avagã e tenho o pai Baralodê, né? Então, gente, eu tenho muito povo de almas, né? Trabalho muito, né, da parte, né, da nossa quimbanda, eu trabalho muito com o povo de almas, né? Mas eu tenho, né, os guardiões que trabalham no cruzeiro, eu tenho pombogira do cruzeiro, eu tenho pombogira da estrada, porém, a gente tem todos, na verdade, mas não necessariamente que a gente incorpore com todos. No meu caso, né, eu tenho uma egrégora muito grande, né, e eu recebo várias entidades, tanto na direita, né, vamos colocar assim, né, modo de dizer, que eu já falei sobre a direita, sobre a esquerda, modo de dizer, né, na nossa direita, né, eu trabalho com povo de mata, mas eu também tenho caboclo de mar, caboclo de cachoeira, tenho também caboclo de pedreira, né, que são falangeiros, né, das nossas equices, né. Então, assim, gente, mas acontece também, né, de eu ser filha, de repente, de Oxum e trabalhar com a tribo do fogo, de eu ser filha de Iemanjá e trabalhar com falange de mata. Não necessariamente porque eu tenho um orixá, um determinado orixá, que eu tenha que trabalhar com falanges que venham naquela mesma energia, que sejam enviados desses orixás. Nós temos todas as energias, todas as forças que nos acompanham. Temos aquelas forças que estão mais próximas a nós. Mas existem, como eu falei até num determinado vídeo, questões também, gente, de energias, né? Questões da nossa energia, de afinidades, e todo mundo traz a sua ancestralidade. E nós trazendo a nossa
ancestralidade, que é o nosso DNA, muitas vezes a gente traz heranças da nossa ancestralidade. Então, não necessariamente que essas heranças carreguem as mesmas forças que estão mais diretas a nós. Por isso é interessante lembrar, né, que nem sempre, né, vai acontecer de eu ser filha de Oxum e necessariamente eu tenho que trabalhar com uma cabocla de Oxum. Então, eu trabalho com todas as linhas. Recebo vários caboclos, né? Mas, né, eu trabalho muito com o povo de mata e eu trago muito povo de alma, muito Exu, né, próximo a mim. Devido também a ser filha de Baralodê, né, de Lodê, de Avagã, e a minha Yansan ser uma Yansan de balé, que é uma Yansan que é muito até rara, assim, de ver falar, né? Muito pouco a gente vê falar, né? E ela lida direto, né, com os eguns, como a Yansan de fundos também, né? A Tiboá também, né? Então eu trago muito povo, né, de Exu junto comigo. Até bem interessante, porque eu joguei mais de uma vez búzios e nos búzios sempre aparece muito Exu, né? Eu tenho muita fé na Mãe Iemanjá, e a Mãe Iemanjá é aquela mãe que ela responde sempre para mim, sempre ela me abraça, ela responde, ela me traz sempre, né, todas as respostas e me abraça muito. Mas no jogo, gente, a Mãe Iemanjá nunca me abraça como filha, né? Ela sempre tá ali respondendo para mim e ela sempre que eu peço para ela, né, que possível seja, ela sempre, né, me dá. Mas devido a todas essas forças que eu trago comigo, Mãe Iemanjá não me abraça como filha. Então eu tenho Mãe Oxum muito próxima a mim, Mãe Yansan, dona da minha coroa, né, da minha cabeça, Pai Ogum, né, é o meu orixá ancestral, né, eu digo da nossa ancestralidade, né, e o Pai Baralodê, né, que é o Pai Bará, que é o adjunto, né. Então, assim, gente, eu trabalho com povo de mata, eu trabalho com falanges de mar, mas eu trabalho muito pouco com falanges de mar. Inclusive, o meu Cosme é enviado de Iemanjá, e eu sou filha de Oiá. Então, filha de Yansan. Então, assim, gente, não necessariamente que a gente seja filho de um determinado orixá, que a gente vá trabalhar com aquele falangeiro que pertence, né, à nossa coroa ou à nossa ancestralidade. Não necessariamente. Mas, gente, com esse friozinho, só tomando um cafezinho mesmo, ou um chimarrão. Mas acontece também, né, de ser filho de Iemanjá e trabalhar, né, com o povo de água, a falange de mar tá muito próxima, de se manifestar, né, nas linhas de trabalho, nossos guias de trabalho, acontece também. Então depende muito, gente. Depende muito da afinidade, depende muito da ancestralidade, depende muito da doutrina de cada casa, porque muitas vezes tu cultua determinadas equices, tu trabalha com caboclos que pertencem a determinadas falanges que se manifestam e na casa não tem o culto àquela equice, mas o caboclo pode chegar, se faz parte da tua família espiritual. Então depende muito da doutrina de cada casa, do fundamento, depende muito da ancestralidade. Eu mesma trago heranças, né? Então, não necessariamente que pertence, né, a aqueles que respondem por mim. Né? Então, eu achei muito interessante trazer
esse assunto, né, para vocês. Achei bem interessante. Eu já tinha falado em determinado momento sobre isso, no meio de um vídeo, eu falei uma vez com vocês sobre isso, mas eu achei bem bacana trazer, né, abordar esse assunto. Logo, logo estarei aqui, gente, trazendo mais vídeos para vocês. Quero muito que esse canal cresça. Agradeço muito pela companhia, agradeço muito por vocês estarem aí do outro lado, me ouvindo. Gratidão. Gostaria muito de conhecê-los pessoalmente. Eu sei que tem seguidores aqui que já estão há bastante tempo comigo. Muito obrigado pela paciência, por me esperarem. Gratidão. E também dizer, gente, que eu quero muito fazer, né, lives também ao vivo, fazer alguns sorteios, conversar com vocês, trazer aqui os filhos da casa também, para entrar num diálogo, né, para vocês conhecerem a minha família de Axé, que é uma família que abraça, né, junto, e que eu acho muito importante, né, essa grande família. A gente não faz nada sozinho, né, a gente não faz nada sozinho. Não é só os pais sozinhos, não é só nós sozinhos. Uma corrente é muito importante dentro de um terreiro, como um cambono é importante dentro do terreiro. E eu quero muito apresentar essa família. Eles ainda são um pouco tímidos, né? Muitos ainda têm alguma dificuldade ainda de falar em público, e eu respeito muito, né? Até eu comento muito aqui nos meus vídeos que muitas coisas aqui na casa eu não apresento aqui no canal, porque eu ainda trago raízes, né, de, assim, das casas que eu estive, né? Os meus guias foram preparados, né, de uma maneira que hoje em dia muitas coisas mudaram, né? Naquela época nem existia tecnologia, celular. Quando eu comecei não tinha, a gente não tinha como se falar como a gente se fala hoje, né? Era diferente, né? Era um outro momento. Mas, né, eu sei que as coisas vão mudando, e com as coisas os nossos guias também têm que se adaptar, né? E os médiuns também vão mudando com as coisas, mas os meus pais ainda, certas situações ainda eles não aceitam, né? Eles não gostam, eu respeito muito. Então, certos trabalhos que são feitos na casa, firmamentos, consagrações, gente, batizado, datas, né? Às vezes eu mostro algumas cenas ali dos pais dançando, recebendo um presente, né? Mas o trabalho mesmo que é feito antes, né? Os firmamentos, né, a preparação, os médios na casa, eu respeito muito a assistência também, porque nem todas as pessoas que estão aqui, gente, às vezes as pessoas vêm com muito problemas, as pessoas vêm, geralmente a pessoa já procura, né, a Umbanda já, porque está precisando de uma orientação, porque está passando por uma dificuldade, ou por um problema de saúde ou espiritual. Então a gente tem todo esse respeito com as pessoas, né? E eu também respeito meus filhos também, né? Tem filhos que não tem problema, né? Eles querem aparecer, eles querem falar, mas tem muitos filhos que são discretos, que não se expõem publicamente. Tem muitas questões que envolvem também, né? Vocês sabem que, assim, a gente é da religião, né? Ainda há muito preconceito, muita intolerância, infelizmente, né? Os filhos não se escondem do que eles são, eles falam, né? Quem eles são, o que eles fazem, mas tem pessoas que mantêm, né? Não, se mantém, né, a religião como algo assim, algo sagrado, é algo que não precisa ser exposto. Eu, quando eu venho aqui pro canal, eu venho para conversar sobre espiritualidade, eu falo muito sobre essa casa. Gente, eu falo sobre a minha casa, não quer dizer que a do outro esteja errada, não tô aqui para julgar a casa de ninguém, não tô aqui para dizer que a minha é certa, a minha eu faço desse jeito,
a do outro não é errado. Eu sempre falo isso para vocês e também dou esse ensinamento para meus filhos. A do outro não é errada. Eu faço desse jeito, né? Foi assim que eu aprendi. É isso que eu trago, é o que eu faço aqui na minha casa. Então eu falo sobre a minha casa. Muitas vezes eu ainda falo nos vídeos, eu não estou falando só em nome da Umbanda. Claro que eu não fujo dos fundamentos, eu não invento nenhuma situação, né? Eu falo sobre aquilo que eu aprendi, que eu pratico, que eu trago, né? Durante todos esses anos, né, que são 35 anos como médium, então vou fazer 50 anos. Então, assim, é uma vida, né? Eu aprendi muito nas casas que eu estive, aprendo muito. E hoje eu tenho a minha casa que vai fazer 4 anos, né? Como dirigente eu tenho 4 anos, como médium mais de 34. Vou fazer 35 anos agora. E, gente, assim, a gente está sempre aprendendo. Então, a espiritualidade, ela não cabe numa caixa, eu sempre falo isso para vocês, né? Cada um tem a sua mediunidade, cada casa tem suas doutrinas, né? Cada casa, cada casa traz consigo, né, a sua ritualística, e eu respeito todas as casas, né? Respeito todas as casas e todos os meus irmãos de fé. Né? Então eu não venho aqui no canal para induzir ninguém, nem para criticar, nem para dizer que a do outro é errada, nem para dizer que eu estou certa, né? Porque o que pode ser certo para mim, para o outro pode ser errado, né? Então tem que dar certo para mim, né? Eu sempre digo assim, se tá dando certo para ti, ótimo, continua assim. Tá fazendo tudo certo. Eu aprendi isso também. Se a tua umbanda tá dando certo, se é tudo que tá acontecendo tá fluindo, tá dando certo, continua esse caminho que tu tá no caminho. Eu aprendi isso com um amigo meu. E é verdade, gente. Então eu não tô aqui para dizer que a do outro é errada. Eu falo sobre a minha casa, sempre deixo isso bem claro, Centro de Luz, Paz e Amor. Eu sempre falo o nome do meu centro, porque é uma das coisas que eu acho muito importante, né, a gente trazer, né, aonde tudo começou, a nossa bandeira, né, e esse grande Pai Oxalá, né, que vem abençoando, como abençoando todas as casas, né, e o nome do meu centro é Centro de Umbanda, Luz, Paz e Amor, de Ogum Rompimato, Maria Padilha das Almas e Exu Caveira. Então, gente, eu falo sobre o Centro de Umbanda, Luz, Paz e Amor. Eu não falo sobre a bandeira do meu outro irmão, eu não falo sobre a casa do outro, eu falo sobre a minha casa, o que eu aprendi e o que eu pratico aqui, né? E não critico a casa de ninguém, respeito todas as casas, né? A Umbanda é muito maior, a gente vai aprender sempre. Eu não sou aquela pessoa que é certa em tudo, eu também estou aprendendo, eu faço desse jeito. Então, gente, eu passei aqui para falar hoje sobre esses vídeos, sobre esse tema, né? E para dizer para vocês que eu quero trazer novas abordagens, quero apresentar para vocês a minha família de axé, aqueles que querem ser apresentados, né, para o canal. Eu respeito, né? E a minha casa é como eu digo, eu acho muito bacana. Muitas vezes eu vejo na casa dos meus irmãos que apresento, os guias trabalhando, os guias dando diálogo, eu acho maravilhoso. A gente aprende sempre. Muitas vezes eu não apresento certos trabalhos, certos rituais, porque os meus pais não permitem, eles não gostam. Então eu sempre mostro algumas cenas, né? Alguma cena de uma festa, uma dança, eles cantando, geralmente quando é homenagem, porque eu respeito muito. Meus pais foram feitos assim, na época quando eu comecei, né? Eu comecei já em casas de pessoas bem mais antigas e eu trago ainda essas raízes, né, para minha casa. Eu acho muito importante,
Mas eu não critico, eu acho muito bacana, eu acho que a gente tem que aprender, eu acho que a gente está ali vendo e é maravilhoso ver que o trabalho daquele irmão ali é lindo, o que é apresentado, a gente vê muita coisa linda, muita coisa bonita, a gente vê verdade, né? Quando a gente vê ali o caboclo ali, né? O vídeo ali chegando, se manifestando, o preto velho ali, né? Benzendo o Exu ali, né? Falando, trazendo uma mensagem, eu acho lindo. Eu acompanho bastante de também, né, os canais de outros irmãos, mas infelizmente, né, infelizmente, não é infelizmente, mas é que na minha casa eu sou meio restrita mesmo. Eu falo muito sobre a minha casa, sobre os trabalhos que são feitos, como eu trabalho, como eu ajo, o que eu acho importante, o que eu faço, mas na hora de apresentar determinados trabalhos, eu sou muito restrita mesmo. E como eu falei para vocês, né? Para mim apresentar uma assistência só se a assistência estiver de acordo, né? Porque a gente tem um canal, o canal é aberto, muitas pessoas acompanham, mas a gente tem que respeitar, né, as pessoas, né? E eu respeito muito os guias também. Então, gente, eu agradeço mais uma vez. Gratidão, gratidão, gratidão. Até a próxima. Axé, meu povo. Eu fico aqui tomando esse cafezinho. Em breve estaremos aqui de novo nesse bate-papo. Um beijo para vocês e muito axé. Até a próxima.